Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra das causas primárias, autoria do professor Otacílio Rangel Nascimento. Boa noite, professor. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite, queridos amigos que estão aqui conosco. É sempre muito gratificante, uma alegria muito boa. A gente está aqui juntos, procurando, dar continuidade aos aprendizados que nós estamos fazendo juntos. Então, é muito bom a gente estar aqui nos abraçando, nos criando companheirismo nas tarefas de aprendizado. E já que nós somos espíritos imortais, a gente já sabe disso, pode estar certo que essa vida de relacionamento ela vai ficar para sempre. Assim esperamos, professor. E só para o pessoal, né, que tem acompanhado o nosso estudo, semana passada nós não tivemos o estudo, que o professor estava lá no Congresso em Natal, onde nós estudaríamos ao outro estudo, né, professor, que é Isso. Jesus e a regeneração da humanidade, mas para dar continuidade à quinzenalidade, né, o professor decidiu a gente continuar das causas primárias, que foi o estudo há 15 dias atrás, ok? Isso. Muito bem. Então, professor, para começar, vamos fazer a nossa prece, o senhor pode fazer para nós? Posso fazer, vamos fazer sim. Então, procuremos colocar o nosso coração, o nosso pensamento na busca da presença de Deus entre nós, da presença de nosso querido Mestre Jesus, desses espíritos bondosos, mensageiros do nosso querido Mestre, que trabalham pela evolução do nosso planeta, que tem feito tantas atividades auxiliando-nos a todos, especialmente trazendo para nós, esse conjunto de conhecimentos que nós conhecemos como doutrina espírita, que vão trazendo para nós, a descrição da realidade espiritual que todos nós vivenciamos sem muitas vezes termos a consciência clara disto. Querido Mestre Jesus, querido Pai Celestial, queridos amigos generosos, que nos amparam e nos auxiliam sempre nas nossas tarefas, que nos encaminham para a evolução mais rápida, como amigos bondosos, como companheiros, como verdadeiros anjos de guarda. Somos profundamente agradecidos por tantas bênçãos que temos recebido. E por isso mesmo, Senhor, nos sentimos também, dessa maneira, convocados para fazermos a nossa parte, transformando esses ensinamentos em práticas espirituais junto de nossos semelhantes. Que nós possamos compreender a grandeza dessa corrente formada de elos infinitos, de criaturas de Deus, interrelacionadas entre si, trocando experiências, porque como elos de corrente, estamos ligados por um lado e por outro a irmãos nossos semelhantes a nós, que também, por sua vez, fazem a mesma coisa, buscam também pelos seus esforços o crescimento espiritual ao qual todos nós estamos destinados. Ampara-nos, Jesus, sempre, para que nós sigamos firmes, corajosos, dignos, enfrentando todos os desafios que a vida nos oferece com bom ânimo, com confiança em Deus e sabendo,
claramente que, se nos mantivermos fiéis aos valores superiores da vida, que são tão bem colocadas pelos ensinamentos de Jesus, né, na sua moral, nos seus exemplos, certamente seremos vencedores. Ampara-nos agora e sempre, Senhor, e abençoe todos os nossos irmãos em humanidade. Em especial, Senhor, abençoe o nosso estudo da noite. Que assim seja. Muito bom, professor. Que gostoso. Que prece gostosa que o senhor faz, viu? Professor, temos nossos amigos já no chat, dando boa noite. Somos mais de 60 já companheiros de estudo. Então tá a Alba, a Ostira. Depois eu coloco todo mundo aí. A Encarnação, Isso. a Mara, a Nilce, a Ana Cinto, o Fran Carlos, a Osmarilda, a Kátia, a Patrícia, a Diná, a Marilda, a Ana Carolina, a Carmela, Lurdinha, Luciene, a Olga, a Cleo, a Regina Fonseca aqui de Santos, a Aparecida, a Denise, Dilva, que é de Santos também, a Helena aqui de Santos, a Vera, que é a irmã da Helena, Rafael Vicentinho, a Mara, José Aristide, Antônia Clara, Graça Reis, Neide, Débora, Luiz Erlan, Cida, Silvia Aparecida, Ângela Bueno, que é a Marta aqui também, que é a Marta Kassab, a Wanda Garcia, Sandra Maria Borges, Maria Grigoletti, o Marcondes, a Olga Barros, a Deise, a Genícia e o Idenir Lopes, a Perpétua e Alda Moiano, a Hilton Cosme e a Kátia Silveira, que não é a Kátia lá da Bahia. Não, E mas agora a chegou. Kátia está aí também. Hã? Mas a Kátia está aí também. A Kátia tá aí. Eu falei a Kátia lá no começo, mas tem outra Kátia aqui. Agora tem duas Kátias. Tem Então a vamos lá. Idenir também. A Idenir já me mandou um e-mail, conversamos um pouco pelo Denise lá do computador. Paraná. Muito bom. Então vamos lá, professor, ao estudo da noite. Hoje nós vamos falar atributos da divindade. Vamos começar lembrando, né? Fazendo primeiro um comentário sobre o vídeo que a Ana apresentou para nós, mostrando figuras interessantes. Vocês puderam ver ali, não é? Galáxias, nebulosas, estrela que explodiu como supernovas, até um buraco negro, né, que a gente viu também sendo mostrado como um corpo escuro, mas um anel de matéria em volta sendo atraída para dentro do buraco negro. Essas figurações são figurações que a gente obtém através das fotos, das imagens que os telescópios recebem. Muitas vezes a gente não sabe por que essas imagens aparecem, e até muitas vezes colorida, mas é preciso a gente entender que há telescópios que medem, né, tiram fotos dessas regiões do espaço em 3 cores diferentes, em 3 comprimentos de ondas diferentes, e depois montam a figura pela superposição das cores para a gente ver colorido. Geralmente, as estrelas muito azuis são estrelas jovens, e as estrelas amarelas avermelhadas são estrelas mais velhas. Então, a gente, quando olha para o universo, olha para o céu, a gente está vendo coisas do passado. Como eu disse da aula anterior sobre isso aqui, a gente, quando olha para, por exemplo, para Alfa Centauro próxima, que está a 4,1 anos-luz de nós estamos vendo a luz dela, que está chegando agora no nosso olho, que saiu de lá 4,1 anos atrás.
Isso significa que se ela explodir, a gente só vai ver a explosão dela como um intenso brilho daqui a 4,1 ano, tá certo? Então, quando a gente vê uma supernova, ela é uma estrelinha, está longe, aí ela aumenta muito intensamente o brilho dela, depois vai apagando de volta, porque ela explodiu, jogou essa energia fora. Essa energia passa por nós. Então, ela depois volta, né, e apaga. No lugar da estrelinha, se não ficou uma estrelinha menor, um núcleo menor, a gente não vê ela mais, né? Mas geralmente fica uma anã branca no lugar de uma supernova que explode. Então é muito interessante que a gente, olhando para o céu, a gente está vendo o céu do passado. Quanto mais distante a estrela estiver, mais passado ela é de nós. Na nossa live anterior, eu dei uma informação que não estava muito certa, que eu vou corrigir agora. Eu falei, né, que a estrela de Capela estava a 415 anos-luz de nós. Não é verdade. A estrela de Capela, que tem os exilados de Capela, está a 41 anos-luz de nós. Isto é, a luz da estrela Capela, que faz parte da constelação do Cocheiro, ela emite a luz dela, e a luz que saiu de lá, nesse momento, só vai chegar aqui 41 anos depois. Certo? E a estrela de Capela, a gente pode dar uma informação interessante, porque muita gente tem curiosidade. Ela não é uma estrela simples, ela é uma estrela dupla. São duas estrelas, uma girando em torno da outra. Pela astronomia, a gente sabe que uma estrela é 12 vezes mais brilhante do que o Sol, e a outra, que está mais ou menos na posição da Terra em relação ao Sol, tem 8 vezes mais brilhante do que o Sol. Uma é 12 até 8 vezes. E a gente ainda não descobriu o sistema planetário em torno da estrela Capela. Mas a gente sabe que muito distante dela, girando em torno dessas duas estrelas, tem outras duas estrelas que são anã vermelhas, uma girando em torno da outra e as duas girando em torno das duas mais brilhantes. Então, na verdade, é um sistema de 4 estrelas. É um sistema planetário de estrelas, provavelmente com planetas girando em torno dessas estrelas também. Vocês vejam que coisa fantástica não deve ser o céu. A gente poder, como espírito imortal, livre, viajar pelo universo, conhecendo, vendo de perto essas coisas. Não é fantástico? Pois é, muito bonito a gente poder fazer isso. Um dia, todos nós faremos essas viagens, porque o espírito, à medida que evolui, vai ficando dono de si próprio, vai sendo capaz de se libertar das amarras da vida terrena, da vida material, e vai ganhando liberdades, porque vai criando juízo, então vai ganhando também liberdade de conhecer o universo, criação divina. Então, todos nós vamos conhecer esse universo maravilhoso. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz, né, perguntando para que um espírito seja perfeito, o que ele precisa saber, o que ele precisa aprender. E os espíritos dizem que para o espírito ser perfeito, ele tem que aprender tudo. Tudo mesmo, tudo que Deus criou, tudo que Deus cria. E a gente vai fazer parte dessa criação divina, colaborando com Deus nos processos das novas criações de Deus, porque, como espíritos angelicais, a gente vai poder trabalhar junto com Ele. Então, o nosso destino é maravilhoso. Deus nos cria para a gente ser feliz junto com Ele. Por isso é que é importante a gente conhecer a realidade espiritual, porque a realidade espiritual coloca um imenso
grandioso e lindo objetivo na vida. Então, as pequenas coisas da vida terrena, os dissabores, os desagrados, as pequenas rixas que a gente vai tendo com as pessoas, nada disso tem significado maior. Tudo é transitório e passageiro. Por isso é bom a gente se encher de coragem, de bom ânimo, né, de se aproximar quanto a gente puder desse Deus amoroso e bom, para que a gente supere essas coisas como coisas pequenas, porque a gente aprende a pensar com a grandeza espiritual que todos nós estamos destinados a ter. Então, eu acho lindo isso. Essa coisa é só a doutrina espírita que oferece para a gente, com esse esclarecimento cada vez mais profundo que ela vai nos trazendo sobre a realidade espiritual. Então, nós falamos só para completar, as estrelas que estão a 415 anos-luz de nós são as Pleiades, das quais a estrela mais importante é a estrela de Alcíone. É um conjunto de estrelas azuis, muito brilhantes no céu, pode ser visto muito bonitamente com um pequeno binóculo. Aliás, vocês podem fazer essa experiência. Quem gosta de olhar o céu, compra um binóculo, né? E nas noites estreladas, deita no chão, põe ali um forro qualquer, deita no chão, põe o binóculo nos olhos e fica apreciando a beleza da quantidade de estrelas que a gente observa com o nosso binóculo. É impressionante. E a gente tem que entender que tudo isso é criação divina. Deus é inteligência suprema e causa primária de tudo que existe. Então, a gente repassou esse aspecto da vez passada e a gente podia, eu não sei, não deu para a gente comentar, mas eu vou comentar agora para a gente falar depois sobre os atributos da divindade. Né? A pergunta número 4, Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E ele responde, num axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma é um princípio, um pensamento fundamental. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, tudo que nós não criamos, inclusive nós mesmos, é porque foi Deus que criou. Então, nós somos criaturas divinas. Olha só que legal. Eu, Otacílio Rangel Nascimento, sou uma criatura divina. Você, Ronaldo, é uma criatura divina. Você, Ana, é uma criatura divina. Fátima, você é uma criatura divina. Sandra, você também. Ailton, Bernadette, todos nós, Kátia, somos criaturas divinas. Não é maravilhoso a gente saber disso? Eu sou uma criatura divina. Ah, que coisa mais elegante e mais gratificante. É muito bom a gente aprender isso que a doutrina espírita nos traz. Então, para crer em Deus, basta que a gente se lance um olhar sobre as obras da criação. Por isso que eu falei um pouco do universo. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Nada, como é que o nada pode fazer alguma coisa se o nada não existe? Nada é nada. Então não faz sentido, as coisas não aparecem magicamente, aparece que tem uma fonte inteligente no universo. E Deus não criou o universo, Deus cria, continua criando. O universo divino é inacabável, porque Deus não parou de criar nunca. Não é? Deus é eterno. Esse é um dos atributos de Deus. Deus é eterno. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus.
porque é muito interessante. E para falar sobre os atributos de Deus, nós vamos começar na pergunta número 10, não é? Que fala justamente sobre esses atributos. Vamos aqui. Se vocês quiserem, abrem o livro dos Espíritos. E aí, a pergunta número 10, Kardec coloca a seguinte coisa: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Essa pergunta é muito importante, porque a pergunta é a seguinte: pode o homem é o espírito encarnado, tá certo? O homem, como ser humano, encarnado na Terra, pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos espíritos: não, pois que lhe falta sentido para isto. Então, nós não temos, com a nosso recurso corporal, né, compreender a natureza íntima de Deus. Mas como espírito, um dia angelical, um dia espírito perfeito, nós poderemos conhecer a intimidade de Deus. Mas até lá, a gente tem aí milhões e milhões de anos para progredir. Por isso, Kardec continua perguntando: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele então o verá e compreenderá. E esse aqui, verá, não é ver com os olhos, é verá porque perceberá e compreenderá Deus. Certo? A palavra verá tem significado para visão, mas aqui a palavra transcende a visão. É uma percepção espiritual e com perfeita compreensão dessa percepção. Então, um dia nós vamos chegar lá. Kardec faz um comentário importante que vale a pena a gente ler. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, muito mais conforme à sã razão, a razão lógica, bem estruturada, bem percebida. A pergunta 12 segue: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Os espíritos respondem: algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê, não é? Essa natureza íntima de Deus pelo pensamento. Então, o pensamento é a expressão do espírito. Então, pelo pensamento, que é a expressão do espírito, que transcende a nossa estrutura material, corporal, do corpo físico, que é material, vai permitindo, à medida que a gente vai aumentando o entendimento, a gente vai compreendendo algumas de suas perfeições pelo pensamento. Então, a gente tem que ter coragem de pensar em Deus sem ficar com aflição, pensar em Deus com humildade. Isto é, pensar em Deus até onde a gente consegue ir e deixar para pensar mais profundamente à medida que a gente vai adquirindo recursos evolutivos espirituais. Quando dizemos, na pergunta 13,
Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Olha como Kardec, pensando como ser humano, como homem, racional, como uma pessoa inteligente, elabora a pergunta de maneira tão bem estruturada. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Olha, do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo com esses atributos. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação humana possa conceber. Então veja que é um pensamento filosófico importante, não é? Que a gente deve meditar nele com calma, com tranquilidade, para a gente poder fazer, cada um de nós, a nossa própria ideia do nosso Criador. Quando uma casa de um pai e uma mãe tem muitos filhos, cada filho faz uma ideia diferente do pai e da mãe, porque isso é uma conquista própria de cada um. Os filhos não pensam a mesma coisa sobre os pais. Cada filho tem uma realidade própria. Então, isso vale para nós em relação a Deus. A nossa compreensão de Deus é particular de cada um. Por isso, essa resposta que o Espírito deram, que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é perfeitamente satisfatória, porque a ideia de supremo, cada um de nós tem uma. O supremo, para mim, não é igual ao de vocês, já comentamos isso da outra vez. Então, a gente precisa fazer a nossa concepção de Deus, porque nós precisamos cada vez mais entendermos que Deus é o nosso Pai amoroso e bom, que é perfeito em todas as coisas que a gente imagina e que, por isso mesmo, não comete em absoluto nenhum erro. Deus não erra. Então, tudo que Deus cria é perfeito. Inclusive nós. Nós somos espíritos perfeitos, no sentido em que nós não temos nenhuma coisa errada em nós. Olha que coisa fantástica isso. Mas nós vamos compreender que antes de compreender o significado do que é perfeito, nós somos criaturas não prontas, nós somos perfectíveis, evolutíveis, somos criados, não é, como princípio inteligente rudimentar que, através dos processos da ligação com a matéria e com a experienciação na vida, a gente vai cultuando experiências e acumulando conhecimentos e experiências em nós mesmos e evoluindo na direção de conhecer tudo, porque Deus nos criou para que a gente conheça tudo, para estar junto dele. Então é muito bom a gente entender isso sem essa preocupação de nos sentirmos, primeiro, pequenos sem significado. Quando a gente fala assim, eu não sou nada nesse universo, a gente está desrespeitando Deus. Deus não nos criou para ser nada nesse universo. Ele nos criou para que a gente seja, não é?
filho dele. E ser filho dele é uma dignidade, é uma honra para nós. Então, eu procuro sempre olhar e respeitar isso em mim, porque a gente lê, né, na prece Pai Nosso, a gente diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Quem que tem que santificar o nome de Deus? Nós, com a nossa atitude, não é? A gente diz: venha a nós o teu reino, quer dizer, a gente quer que a gente possa compreender o reino de Deus e se inserir dentro dele, se sentir parte dele, né? Que seja feita a vontade de Deus, porque como Deus é inteligência suprema, não comete erro. Se a gente descobrir qual é a vontade de Deus e fizer, a gente vai ser feliz, não é? E a felicidade está em harmonia com as leis espirituais, com as leis divinas, que Deus promulga para todos nós, porque as leis divinas são feitas para a nossa felicidade. Então, esse tipo de raciocínio, a gente tem que ter coragem de ir fazendo para que a gente vá se aproximando do nosso Criador. Então, a gente faz uma ideia de Deus, não é, de acordo com o nosso nível evolutivo. Por isso o Espírito responde: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo com esses atributos. Olha quais são os atributos que Kardec coloca: é eterno. Então, vamos ver porque Kardec vai desenvolver esses atributos. Deus é eterno. O que significa ser eterno? Se Deus tivesse tido um princípio, ele teria saído de alguma coisa ou do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. Então, ele não seria Deus, o que criou ele é que seria. É assim que a gente, raciocinando por indução de degrau em degrau, a gente remonta ao infinito e à eternidade. Então, a gente pode representar Deus por uma reta, que não tem nem começo nem fim. A reta é uma sucessão infinita de pontos, que não tem nem começo e nem fim. Nós não somos eterno. Nós tivemos um começo. Então, é como se nós fôssemos uma semi-reta, que tem um começo, mas andando para o outro lado não tem fim. Então, a gente é imortal. Deus é eterno e o ser espiritual é imortal. Tá certo? Deus cria todas as coisas. E o espírito, criatura de Deus, manipula a partir das coisas primárias tudo que Deus cria para criar novas coisas por si próprio. É assim que a gente, por exemplo, pega de uma planta, fazendo enxerto com outra, cria uma planta nova. A gente cria modificando, Deus cria dando origem. Então, a gente, por mais evoluído que a gente seja, por mais perfeito que a gente seja, a gente sempre vai trabalhar com a nossa mente nas coisas da criação divina. Deus cria e nós damos forma. É como se Deus fizesse a argila e nós pegássemos a argila e fizéssemos o vaso. O vaso é a nossa criação, mas a matéria-prima do vaso é a criação de Deus, a argila, para fazer uma comparação para que a gente possa entender. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Veja, por exemplo, a lei da gravitação. A Terra gira tranquilamente em órbita em torno do Sol há 4,6 bilhões de anos. É uma lei da natureza, é uma lei imutável. Por isso ela se repete todo ano, a Terra dá uma volta em torno do Sol. Todo ano ela repete esse processo e está fazendo isso há 4,6
bilhões de anos e vai continuar fazendo isso até que alguma coisa possa tirar a Terra da órbita dela, porque a Terra é uma coisa material e pode sofrer, por exemplo, a colisão de um planeta, né, perdido no espaço, porque às vezes existem planetas perdidos no espaço expulsos durante uma explosão estelar. Então é possível, mas a chance disso acontecer é quase zero. Portanto, a gente vai continuar girando em torno do Sol durante muitos, muitos milhões de anos ainda. Então, Deus é imutável. As leis de Deus são imutáveis, são soberanas. Todas as leis divinas, todas. Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, porque a matéria é transformável, não é? A gente combina átomos para fazer moléculas, combina moléculas para fazer organelas, combina organelas para fazer órgãos, para fazer músculo, para fazer o corpo inteiro. Então, veja que a matéria é modificável, aí o nosso corpo morre, desfaz tudo que tinha sido feito, os átomos vão ser devolvidos para a natureza. Normalmente, se a gente fizer, então, cremação, a gente transforma, né? Porque tudo volatiliza, as moléculas todas volatilizam, aquelas outras que são pela combustão pode ser destruída e forma os átomos base, que vão constituir a cinza do nosso corpo. Então, matéria é modificável, matéria sofre mudanças. Deus não sofre mudanças porque Deus é eterno, portanto, ele tem que ser imaterial. Curiosamente, quando a gente lê lá no Velho Testamento os 10 mandamentos, não é? A gente vê que ele já aquele conceito de lá é o de um Deus imaterial, porque ele diz assim: não fareis de mim imagem, nem com as coisas da terra, nem com as coisas do céu, nem com as coisas das águas. Então, se naquele mandamento, Deus se apresenta para nós como um ser que não pode ser figurado com qualquer coisa material, significa que ele é imaterial. Deus é único. É único porque as leis da natureza são únicas, então não tem dois produtores, né? Não precisa de dois. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vista nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente. Ele é onipotente porque é único. Então, ele tem todo o poder. Ele é o criador de tudo que existe. Se não dispusesse do soberano poder, algo poderia existir mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então, isso não faz sentido. Então, Deus é onipotente e é único. É soberanamente justo e bom. Esse atributo é o atributo do Pai amoroso e bom. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, Deus é amor. A expressão mais bonita de Deus para todos nós é a justiça e a amorosidade, a bondade. Muito bem, então esses conceitos, né, são os conceitos importantes que a gente precisa compreender na nossa vida. Eu fico muito satisfeito com
a definição que os espíritos deram. Deus é inteligência suprema. Então, se ele é inteligência suprema, ele é máximo em tudo. Em tudo, não comete erros. Não há injustiça em nada. Quando você vê uma coisa acontecendo que você não compreende, não diz, isso é injusto, porque você está cometendo um erro de julgamento. Procure compreender com mais profundidade, você vai ver que aquilo tem uma razão de ser. Tá certo? Porque Deus é inteligência suprema e inteligência suprema não comete erros. E é causa de tudo, porque Deus é o criador de tudo que existe. E vai continuar criando, porque Deus não criou, Deus criou, cria e criará sempre. A gente vai ver, tem uma pergunta interessante sobre isso na outra sessão. Muito bem, então a gente pode ficar por aqui hoje com esses conceitos e na próxima vez que nós formos estudar o capítulo das causas primárias, vamos entrar no capítulo 2 para falar sobre os elementos gerais do universo. Esse capítulo 2 também é de uma extrema beleza colocada pelos espíritos, questionado por Allan Kardec, que conceitua para nós os elementos gerais do universo. Vai falar de princípio material e princípio espiritual. É lindo esse capítulo também. Então vamos lá, vamos conversar. E tem bastante pergunta aqui, colocações, questionamentos, dúvidas. É só esclarecer aqui, professor, que eu acho que eu me equivoquei, não sei se falei. A Maria das Graças, ela falou, professor, teve estudo na sexta passada? Não teve. Né? O professor estava viajando. Aqui, sexta passada nós estudaríamos Jesus e a regeneração da humanidade, mas não teve, tá? Então não fique triste, fique tranquila. Eu precisei de fazer uma viagem e por isso não fizemos o nosso estudo. De vez em quando isso vai acontecer. Então vamos lá, professor. Aqui a primeira da Kátia Maria, lá de Salvador. Ela, professor, por favor, me explique o que devem ser esses buracos negros. Devo confessar que me assusta. E fez uma carinha feliz. Não se assuste, Kátia. Tudo que existe na natureza é criação divina, portanto, tem um significado e uma utilidade. Tá certo? Deus não faz nada sem um propósito. Portanto, olha, como a gente sabe que as estrelas são fábricas de estrutura atômica da matéria, que vão constituindo todos os átomos dos mais leves através da fusão nuclear até os mais pesados, na explosão da estrela, essa matéria cósmica espalha pelo universo, vai formar as nebulosas. Das nebulosas, esse material das nebulosas vai ser utilizado para fazer sistemas planetários, para que nos sistemas planetários a vida se expresse nos planetas. Então, tudo tem razão de ser. E para garantir uma estrutura de uma galáxia, que a gente viu no vídeo que a Ana mostrou no começo, não é uma galáxia, é um aglomerado imenso de estrelas, tem 200, 400, 600 bilhões de estrelas girando em torno do centro comum. Você imagina o que esse centro comum precisa ter de matéria para poder garantir, com a lei da gravidade, que todas as estrelas girem em torno desse núcleo comum. Então, tem buraco negro no centro das galáxias, para estruturar as galáxias. O buraco negro tem um propósito, tá certo? Então, Deus criou os buracos negros para isso mesmo, para ter uma função.
Mas eu vou dar uma ideia para vocês que fica fácil de entender o que é um buraco negro e por que ele tem esse nome. Então, vamos pensar classicamente. Imagina se eu pegar uma bolinha de gude e jogar ela para cima, verticalmente, acima da minha cabeça. Quando eu jogar ela com bastante força, ela vai subir até uma certa altura, vai parar num ponto e vai cair de volta. Tá certo? Então, ela faz uma trajetória, sai da minha mão com uma velocidade grande, a velocidade que eu consegui transferir para ela, aí ela, à medida que vai subindo, vai sendo freada pela força da gravidade. Ela vai diminuindo de velocidade até parar e cair de volta, porque a gravidade está puxando ela para a Terra, ela vai cair para a Terra de volta. Aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: qual é a velocidade que eu tenho que conferir inicialmente nessa bola de gude para que ela vá embora e não volte mais nunca, que ela escape da força da gravidade da Terra? Então, essa velocidade, chamada velocidade de lançamento de foguetes, de lançamento de satélites, de lançamento de qualquer coisa que a gente quer por fora da gravidade da Terra, mandar para Marte, por exemplo, mandar para a Lua, para Júpiter, para onde a gente quer, mandar para os confins do sistema solar, como é a Voyager. As duas Voyager já saíram do sistema solar, foram embora. Como é que a gente consegue tirar um corpo da atração da gravidade? A gente tem que dar uma velocidade para ela que depende de duas grandezas: da massa do planeta, da massa da Terra, e do raio da Terra. Depende da massa e do raio da Terra. Então, a velocidade vai depender da massa e do raio da Terra. Então, aí a gente pode perguntar assim: qual deve ser a massa e o raio de um corpo para que a velocidade de escape, essa velocidade de lançamento, seja a própria velocidade da luz? Existe algum corpo cuja relação massa-raio seja tal que a velocidade de escape seja a velocidade da luz? Existe. Esse corpo é o buraco negro. Porque, na verdade, basta que ele tenha uma massa um pouquinho maior do que essa que a gente calculou para ter a velocidade de escape igual à velocidade da luz, basta ter um pouquinho maior a massa para que nada escape, porque não consegue atingir velocidade maior do que a da luz, então nada escapa. Então, um corpo tão maciço, tão cheio de matéria, que está confinado num raio muito pequeno, tem uma força de gravidade tão intenso que nada escapa dele. E isso, nem a luz escapa dele, porque a luz tem velocidade da luz. Mas para se escapar dele, precisa ter velocidade maior que a da luz. Nada tem maior velocidade que a da luz, então nada escapa. Por isso ele é escuro. E a gente chama ele de buraco negro. Tá certo? Essa é a razão de existir esses corpos. Essa predição foi feita no século XIX por Laplace. Laplace imaginou isso. Depois Einstein, na teoria da relatividade, mostrou que podia ter corpos com massa tão concentrada num espaço tão pequeno que a gravidade seria tão grande que seria uma espécie de singularidade no espaço-tempo. E essa singularidade representa basicamente a existência do buraco negro. E hoje, com as observações astronômicas que a gente tem, astrofísicas que a gente está descobrindo que no centro de todas as galáxias tem um grande buraco negro. Então, ele tem um papel de estruturação, pela gravidade intensa dele, de estruturação de galáxias.
colocando uma quantidade imensa de estrelas girando em torno dele, fazendo uma família de planetas. Nessa família de planetas e estrelas que gira em torno de um buraco negro, constituindo uma galáxia, vão ter infinitos espíritos criados por Deus, humanidades inteiras, nossos irmãos espalhados pelo universo afora. Nós não estamos sozinhos no universo. Fica lindo pensar assim. Graças a Deus não estamos só, né, professor? Professor, aqui tem uma pergunta, uma colocação da Sandra. Ela colocou: Estrela de Capela está a 41 anos-luz. Isso mesmo. 415 anos-luz está as Pleiades, com a estrela Alcíone. E a gente tem estrelas que estão muito mais distantes de nós. Hoje a gente já descobriu na nossa galáxia Via Láctea planetas girando em estrelas que estão a 15 mil anos-luz de nós, 10 mil anos-luz de nós, não é? Na nossa galáxia. Então a gente já está começando a vasculhar a nossa galáxia, descobrindo sistemas planetários em diferentes estrelas muito distantes de nós. Ô, professor, tem uma estrela que, assim, no entardecer, no cair da noite, ela está bem brilhante, na É, direção do... Qual é? e ontem estava próximo da Lua, né? Anteontem, próximo da Isso, Lua. ela está Este bem brilhante. é o planeta Vênus. Hum. O planeta Vênus é brilhante porque ele tem uma atmosfera e espalha, reflete a luz do Sol. É, porque ele aparece bem onde o sol está se pondo, aí É, você olha para cima, ele está lá bem brilhante mesmo. mas se você olhar mais para cima ainda, você vai ver outra estrela brilhante, mais ou menos na direção da linha de movimento do Sol, né? Você vai ver uma outra brilhante, que é o planeta Júpiter. Não, não. Os É planetas explicar. Júpiter e Vênus são dois planetas muito brilhantes. Não, e a Ana tá vindo esses dias aqui no jardim do prédio, a gente olhou, nossa, mas aquilo ali, será que é uma estrela? Será que é um Ela corpo é, celeste? O que é aquilo ali, né? Um avião? ela Sei lá. ela estava mais ou menos na direção da Lua, a luazinha É. crescente. Vamos lá, e tem uma colocação aqui do Ailton Cosmo. Eu espero que elas não estejam extintas até eu conseguir condições para visitar esses estrelas planetas. Quando você falou da viagem, que quando a gente for espírita a gente vai poder viajar. Ailton, não se preocupe, porque o espírito é imortal. Quando a gente adquirir condições de liberdade espiritual para viajar pelo cosmos, a gente vai conhecer muita, porque o espírito viaja com velocidade do pensamento, que é extremamente superior à velocidade da luz. Tá certo? A Daisy falou que explicação bem didática. Agora entendo melhor sobre o buraco negro. E continuando aqui, a Fátima perguntou: Boa noite. Professor, estrelas emitem luz, planetas não. Mas ambos possuem habitantes pela nossa doutrina? Os espíritos, pelo que a gente sabe, os espíritos não devem habitar, não é? Sóis, estrelas, porque elas são uma matéria em temperaturas extremamente altas, né, de 100 milhões, 200, 500, 1 bilhão de graus de temperatura. A temperatura dentro do Sol é extremamente, na verdade, é inconcebível pela nossa cabeça, não é? Então, os espíritos superiores, eles usam os planetas como pousos de temporada para planejar trabalhos, para poder promover, né,
projetos espirituais, porque os espíritos trabalham com Deus. Então, é claro que eles podem usar qualquer ponto do universo, qualquer lugar do universo, porque são espíritos superiores, certo? Então, geralmente a vida ocorre nos planetas, certo? Então, a vida, como a gente já entende, só pode se dar em planetas com temperaturas amenas, existindo água, existindo recursos para a produção de corpos materiais para que os espíritos possam utilizá-los no processo de evolução. Porque o espírito, para evoluir, primeiro se associa à matéria para aprender através da matéria todas as coisas que é possível para depois, como espírito já superior, desligado da matéria, continuar aprendendo tudo que é espiritual, porque a matéria é um empecilho para a gente aprender as coisas do espírito, mas ela representa o primeiro estágio. É como o estágio da infância, a gente não se torna adulto sem passar pela infância, tá certo? Então é importante a gente entender isso. Então, as estrelas emitem luz porque elas estão fazendo fusão de átomos. Os planetas refletem a luz, mas elas também podem ter fonte de luz. Por exemplo, quando um vulcão explode, ele joga lavas quentes que emitem luz também para fora. Então, a gente já viu, observando com os nossos telescópios, por exemplo, em luas que têm vulcões, e a gente vê flash de luz produzido pelas explosões de vulcões, certo? Então, é claro que a gente tem luminosidade também por causa da colisão do vento solar, que são partículas carregadas, que quando entra na superfície da Terra, são conduzidas para o Polo Norte pelo campo magnético da Terra, e em colisão com a atmosfera, produz a aurora boreal, que é um efeito luminoso, porque ioniza as moléculas do ar e faz elas emitirem luz, porque os elétrons estão em estados excitados, quando voltam, emitem luz. Então, a gente também pode ter fonte de luz. Os raios, quando se dá um raio, o raio é uma fonte de luz também, é uma descarga elétrica tão intensa que ioniza o ar em volta e emite luz. O raio é um efeito luminoso. Então, apesar das estrelas estarem por fusão nuclear, por causa da temperatura ser extremamente alta, sempre emitindo luz, isso não significa que os planetas também não têm a sua luminosidade. É muito, muito menor, mas tem. Muito bem. E aqui o Ailton colocou: segundo li, Sirius é 20 vezes maior que o Sol e 1 milhão de vezes maior que a Terra. Isso Aí eu mesmo. vou deixar essa para o senhor, hein, professor? E é mesmo. Esses dados astronômicos, é só entrar em qualquer site de astronomia que a gente pega todas essas informações. Ok? E quem gosta de ver o céu pode baixar um programa para o computador chamado Stellarium. Tem vários programas. Stellarium é um deles, certo? Então, entra lá no Google, escreve Stellarium. Aí vai aparecer o site do Stellarium. Aí você faz download, abaixa ele para o seu computador, instala ele e fica vendo o céu no computador. É Tem muito uns lindo. programinhas bonitinhos que você põe no seu celular e que você pode apontar para o céu. É um aplicativo de astronomia. Você baixa o seu celular e aí você aponta ele para o céu, ele te mostra a estrela que você deveria ver na tela do celular. Todo mundo pode fazer isso. É bonito. E aqui, professor, uma pergunta do Fran Carlo. Com a observação através desses telescópios, ele estará observando em tempo real ou esse corpo celeste já se extinguiu? Olha, Francarlo, outra vez, a gente sabe
só sabe se ele extinguiu se ele explodir. Porque enquanto a gente está vendo a luz dele, é porque a luz está saindo de lá e chegando aqui continuamente. Tá certo? Veja, por exemplo, a estrela Betelgeuse da constelação como é que chama? Ai, me esqueci agora. Onde tem as Três Marias, a gente tem as três meu Deus, Centurião, não é Centurião. Como é que é o nome? Esqueci agora, gente. Minha cabeça tem uma hora que falha, depois eu lembro. Mas a gente tem uma estrela chamada Betelgeuse, que está nessa constelação que a gente vê de madrugada, pelas 2, 3 horas da noite, ele está no alto do céu. E tem o centurião, o cinto desse, é um soldado romano, certo? Eu esqueci o nome agora. Daqui a um pouco eu lembro. E as Três Marias é como se fosse o cinto dele, certo? Colocaram aqui, professor, é Orion. Orion, pois é, eu esqueci o nome, tá vendo? Minha memória, meus neurônios estão ficando cansados. A constelação de Orion. Orion é uma figura de um guerreiro. E as Três Marias estão na posição do cinto dele, da cintura dele, tá certo? Mas na região dos ombros tem uma estrela chamada Betelgeuse, é uma estrela amarelinha. E é uma estrela amarela avermelhada, ela é mais amarela do que vermelha. A gente olha para ela com binóculo, a gente vê ela bem. Ela está oscilando a luminosidade dela e os astrônomos estão achando que ela vai explodir, que ela está no final de um ciclo, que ela é muito grande, é uma estrela muito mais massiva, tem muito mais massa do que o nosso Sol, e ela está muito grande e parece que ela está oscilando, a luminosidade dela está flutuando. E o pessoal acha que ela está numa fase que ela vai virar uma supernova, que ela vai explodir. Pode ser que a gente possa ver a explosão dela. Parece que está calculado, mais ou menos, os cientistas acham que ela, dentro de 100 anos, ela pode explodir. Então, alguns de nós pode ser que veja. Agora, como espírito, a gente vai ver, porque, na melhor das hipóteses, a gente vai estar aí numa colônia espiritual, desencarnado, vendo o nosso céu como a gente vê daqui, porque as colônias espirituais são próximas da Terra. Então, a gente vai ver como a gente vê o Sol, o céu visto da Terra, só que mais limpo, né? Porque as cidades espirituais, as colônias espirituais estão fora da atmosfera terrestre. Aqui tem uma pergunta agora do Fran Carlo, outra, professor. Professor Otacílio, a consciência sobre Deus diferencia de acordo com cada indivíduo? Com certeza, a consciência de espírito não varia de indivíduo para indivíduo. Como é que você pensa que é o espírito? Qual o entendimento que a gente tem do ser espiritual? Cada um de nós faz uma ideia diferente. Nosso aprendizado é individual. As nossas ideias, a gente está trocando ideias aqui, né, aprendendo juntos, mas cada um de nós tem a sua ideia própria. Portanto, essa consciência de Deus vai ampliando dentro de nós à medida que a gente vai evoluindo, Francar. É claro que o Chico Xavier, é claro que o Allan Kardec, né, tinha uma visão de Deus, uma consciência de Deus diferente da nossa, porque eram espíritos mais adiantados que a gente. E aqui tem uma pergunta da Sandra Maria Borges. Está em duas partes, tá, professor? Tá. Professor, os povos que acreditavam em vários deuses não seria mais uma espécie de intuição daqueles que cooperam com um Deus único? No livro Nosso Lar, a enfermeira vai na mata e lá tem espíritos que auxiliam na medicação. Pode explicar, por favor? Posso, isso aí não é difícil de entender. Sem dúvida, Sandra,
que a ideia de muitos deuses, não é, vieram nas mentes das pessoas por causa das diferentes manifestações das forças espirituais, dos espíritos que trabalham nas diversas áreas da natureza. E a gente, então, claro, achava que tinha um deus do trovão, tinha um deus do sol. O sol, veja bem, os povos antigos achavam que o sol era uma bola de fogo que nascia de um lado e se punha do outro, não é? E que era puxado por animais especiais que carregavam aquela bola de fogo. Era uma visão ainda infantil do movimento do nosso sol. E aí, por isso mesmo, Deus, os egípcios, tinham o sol como um deus deles, a lua como outros deuses, o pássaro íbis com outro deus, não é? Eles tinham vários pensamentos, de várias formas de admirar as coisas da natureza em forma de deuses. Essa ideia é uma ideia inicial, infantil, que vai evoluindo até a gente compreender a ideia de um Deus único. Então, é claro que a concepção de Deus varia de pessoa para pessoa, não é? E certamente que a mediunidade no homem, a faculdade de perceber alguma coisa do mundo espiritual sempre existiu. E as pessoas que tinham esses recursos falavam em deuses mágicos, não é? Por isso a gente acreditava em muitos deuses. Mas agora a gente sabe distinguir que eram espíritos, que Deus é um criador único e que os espíritos bondosos que trabalham na evolução do nosso planeta podem participar, né, da visão nossa e, por isso mesmo, ser mal interpretados como deuses. Mas agora a doutrina espírita nos coloca isso muito bem. São espíritos bondosos, espíritos superiores, que estão trabalhando na evolução do nosso planeta. Então, tem muitos espíritos que trabalham em vários lugares da natureza, que cuidam das coisas da natureza de alguma forma. Então, tem espíritos, por exemplo, que sabem extrair recursos anímicos, energias vitais das plantas e transformar essas energias vitais em coisas úteis para beneficiar as próprias criaturas humanas. E é isso que está descrito no livro Nosso Lar, tá certo? Muitas vezes a gente está tomando passe numa casa espírita, mas tem espíritos bondosos que, para ajudar aquelas pessoas que estão mais enfermas, traz recursos vitais das plantas, extraídos das plantas, para administrar para essas pessoas, junto com o passe que o passista está dando na pessoa. Então, a gente não sabe calcular o quanto de ajuda a gente tem. E aqui uma colocação da Kátia. Nós ainda não conseguimos dimensionar essa inteligência suprema com seus atributos, como dizem os espíritos responsáveis pela codificação. Sempre nos fala em algumas questões do livro dos espíritos. É isso mesmo, a gente vai entendendo devagar. À medida que a gente vai ascendendo, subindo na nossa evolução, a nossa compreensão vai ficando cada vez mais completa, cada vez mais próxima da realidade de um Deus visto por um espírito perfeito, um espírito angelical. Um dia chegaremos lá. Não ainda aqui, professor. Tem pergunta aqui, a gente vai colocando. Aqui é uma pergunta da Maria das Graças. Professor, é verdade que tem outro planeta dentro da Terra? Não, isso é uma visão distorcida. A Terra tem várias camadas, não é? Por causa da variação de temperatura, desde o centro até a superfície, ele tem várias camadas, não é? E a esfera terrestre, que não é bem uma esfera, é um globo terrestre, não é? Tem, não é, uma estrutura geológica superficial, mas são placas de alguns quilômetros de espessura.
formando a parte sólida, mas tem a parte que está derretida pela temperatura e que forma o magma, não é? Onde essas placas sólidas estão flutuando nesses magmas e movimentando lentamente. Por isso que tem os terremotos, porque uma placa encosta na outra, não é? E começa a raspar, às vezes uma sobe debaixo da outra, levanta, forma cadeias de montanhas, não é? Porque a Terra tem um processo de movimento, a Terra não é estática, mas é um único planeta, não tem outro planeta dentro da Terra. A Terra é um único planeta com camadas diversas. Tem muito filme, né, professor? Fantasioso. Tem. Hoje a gente precisa tomar cuidado com a internet, porque é fácil fazer ficção, né? Inventar histórias e, às vezes, até fazer com figuras, porque esse negócio de criar imagem não é difícil, né? A gente pode criar, fazer composição de imagem e as pessoas ficam achando que aquilo é uma verdade. Então, é preciso a gente estudar a ciência seriamente, porque é só a palavra da ciência que tem a consonância de pensamento de todos os cientistas é que faz uma ideia correta daquilo que a gente já sabe. E aqui mais uma pergunta do Fran Carlo. Tem estudos do que há do outro lado do buraco negro? A gente não sabe, tudo é especulativo. O buraco negro é um corpo, né, que colapsou a matéria. A gente não sabe o que é lá dentro. A física que a gente conhece, a gente nem sabe se a física que a gente conhece vale dentro de um buraco negro. Um dia a gente vai descobrir, né, professor? Como espírito, Com talvez. certeza. A inteligência, o princípio inteligente, vai saber tudo. E o Ailton colocou. Pelo que imagino, estes planetas mais evoluídos do que a Terra, seus habitantes e construções têm corpos fluídicos compatíveis com a evolução, pois as fotos enviadas nada vemos além da aridez. No caso, olha, a gente tem duas comunicações mediúnicas falando sobre visita ao planeta Marte. Uma da Maria João de Deus, que era a mãe do Chico Xavier, desencarnada, ela escreveu um livro, né, Cartas de uma Morta, se não me engano. E lá ela narra visita em alguns planetas, inclusive uma visita ao planeta Marte. E ela descreve como espírito, o que ela vê como espírito. E é uma vida espiritual, não é uma vida física. Humberto de Campos também, né, no livro, se não me engano, chama Novas Mensagens, não sei qual, mas ele também fez uma visita ao planeta Marte e descreve os espíritos, a vida espiritual que ele enxerga no planeta Marte. Mas é uma vida espiritual, porque nós já temos lá robôs filmando, tirando fotografia, caminhando pelo solo do planeta Marte, além de satélites que estão em órbita de Marte, mandando fotografia de Marte para nós. E não há nenhum vestígio de civilização como a nossa aqui. É árido planeta, como você bem disse. Então, a vida tem que ser espiritual. Ora, se existe colônia espiritual como o Nosso Lar e outras, por que os espíritos não podem fazer uma colônia espiritual na Lua? Pode, claro que pode. Pode fazer em Marte? Pode. Pode fazer várias colônias espirituais em Marte. Os espíritos utilizam os planetas para suas vidas. Não precisa de ter vida material. A Kátia colocou, sim, livro Cartas de uma Morta, acho que deve ser E. Humberto de Campos, o livro é outra mensagem. Outras mensagens. Todos os dois livros muito bons. Obrigado, Kátia. Eu vou continuar usando a sua memória, que é melhor do que a minha. Me ajuda. E aqui uma pergunta interessante da Diná. O formato das estrelas esféricos é esférico.
as pontas que desenhamos não têm nada a ver, apenas poético? Não, não é poético, é porque a luz espalha no nosso olho, parece que tem raios e parece que faz pontas. Isso é impressão visual nossa. Mas as estrelas têm forma esférica e são materiais no estado de plasma, temperaturas altíssimas e fusão nuclear a todo instante. E o Ailton colocou: professor, é possível aqui de São Paulo fazer estas visualizações por binóculos ou lunetas nos campos distantes, ou mesmo vendo lá no deserto de Atacama com uma nitidez jamais vista, sem auxílio de equipamentos? É verdade. Nas cidades, a gente tem muita luminosidade e quebra um contraste para a gente ver as estrelas direito. O melhor jeito de ver estrela é sair longe da cidade, para um lugar bem ermo, escuro, e aí olhar para o céu. As cidades têm poluição no ar que atrapalha a visão, né? Porque embaça, filtra a luz das estrelas, além da claridade em volta que não deixa a gente ver. E a Maria Cleusa colocou também: São Pedro de Atacama, no norte do Chile, é um dos céus mais nítido e escuro da Terra. É porque está numa altura muito grande, está no alto de uma montanha, não é? Então tem a atmosfera um pouco mais rarefeita, tá certo? À medida que a gente sobe, a atmosfera vai ficando mais rarefeita. E não tem poeira, porque as poeiras, né, estão mais baixas, elas são pesadas e caem no chão, fica no ar mais próximo da gente, das cidades e tudo mais. Lá, então, o céu é límpido e a gente pode ver com uma beleza impressionante. Por isso é que os cientistas fizeram lá grandes telescópios, porque a visibilidade é muito melhor. E aqui, professora, uma colocação da Sandra. Professor, uns amigos da Ubanda afirmam que a criança, ao fazer 7 anos, muda seu anjo de guarda. Eu não pude argumentar, pois nunca ouvi falar dentro da doutrina espírita. Sim, então deixa eu dizer para você o que a gente sabe da doutrina espírita. Quando a gente lê, por exemplo, André Luiz, no livro Missionários da Luz, e a gente acompanha a reencarnação do espírito Segismundo, a gente vê série de informações importantes sobre a reencarnação. E uma delas diz que, geralmente, quando a gente reencarna, a gente tem alguns espíritos bondosos que gostam de nós, às vezes até espíritos familiares, que acompanham o nosso processo reencarnatório, nos dando assistência até a gente poder, encontrando no corpo o amadurecimento com o crescimento adequado, se tornar completamente reencarnado, vamos dizer assim. Porque a reencarnação começa na fecundação do óvulo com o espermatozoide, o espírito é ligado, e aí o processo de formação do corpo é assistido pela presença do próprio espírito reencarnante, auxiliado por espíritos bondosos, que pode ser o anjo da guarda, pode ser 2 ou 3 amigos familiares que já estão mais evoluídos que a gente, que nos acompanha. E quando a gente nasce, o nosso corpo ainda continua em formação. Não é? O nosso cérebro está em desenvolvimento, o nosso corpo inteiro está em desenvolvimento, nossos órgãos estão em desenvolvimento. E os nossos órgãos de proteção ao corpo, representado por algumas glândulas do nosso organismo, só ficam maduras para proteção completa do nosso corpo em torno dos 7 anos de idade. A partir daí, a gente não precisa de uma assistência material para a nossa vida, para a manutenção do corpo,
que é ainda frágil no processo infantil, não é? E a gente pode desencarnar por razões fáceis. Então, os espíritos nos protegem nesse procedimento. Quando a gente chega à fase de 7 anos, a gente está devidamente reencarnado. O espírito está completamente dono do corpo físico e ele daí para frente é o dono. Ele mantém a ajuda de um anjo da guarda na medida em que ele se esforça para ter atitudes boas, porque mantém com facilidade a conexão com o mundo espiritual bondoso. Mas se a gente teima em fazer besteira, criar problemas, brigar por qualquer coisa, porque a gente ainda é um espírito orgulhoso, vaidoso, egoísta, a gente acaba tendo a assistência dos espíritos atrasados. Não é? Porque a gente traz para a proximidade da gente por simpatia, por afinidade, os espíritos no nível da vida que a gente elege para a gente mesmo. Muito bem. Professor, agora aqui nós só temos comentários. Aqui a Maria Cleusa colocou aqui no livro Cartas de uma Morta, porque ela colocou depois carta. Também descreve o planeta Júpiter. E outro, tem mais planeta que ela descreve. E a Rosana colocou que a vida no planeta Júpiter é descrita em mensagem na Revista Espírita. Também tem algumas informações na Revista Espírita sobre o planeta Júpiter. Mas, olha, tem coisas contraditórias. Tem também sobre o planeta Marte, diz que o planeta Marte é muito mais atrasado que a Terra. Agora, na descrição da Maria João de Deus e do Humberto de Campos, Marte tem uma civilização espiritual mais adiantada do que nós. Então, é preciso essas comunicações, se não têm o caráter de universalidade dos ensinos dos espíritos, são informações que a gente guarda para nós mesmos sem a preocupação de saber se aquilo é verdadeiro ou não. Quando eu desencarnar, se eles me permitirem, eu vou visitar Marte. E se eu puder, eu venho contar para vocês. Vamos aguardar, hein, professor? Se a gente não tiver ainda a condição de escutar o senhor, a gente, quando desencarnar, também vai visitar o senhor lá, assim que a gente tiver condição, para visitar junto. E se eu não tiver condição de visitar, não vou visitar, fazer o quê? A Kátia colocou aqui, ó, nos campos, sítios, podemos ver o céu com grandeza de que ele possui. No sítio de minha irmã é lindo contemplar o céu. É isso mesmo, Kátia. Saindo da cidade, da luminosidade da cidade, já melhora bastante. E com um simples binóculo, a gente fica encantado de tanta coisa que a gente vê. A Kátia colocou também, isso mesmo, podemos observar que há enfermidades nas crianças que depois de 7 anos ficam extintas, ou o organismo adquire resistência melhor. Isso. Ó, o Francaro pediu para mandar notícias, professor, quando estiver lá. Tá bom, Francaro. Se eu puder, conte comigo. Professor, não temos mais agora comentários e perguntas, só boa noite. Bom. A Kátia já estamos quase 10h30, ó. Vamos terminar. A Alda Moiano, gratidão. Então, estamos chegando ao final de mais uma aula aqui do estudo das causas primárias, da autoria do professor Otacílio. Queremos agradecer a todos vocês pelos comentários, pelas perguntas, pela companhia. Eu queria dar uma sugestão, Ronaldo. Agora, Quem tem o livro das causas primárias que eu escrevi, leia antes de vir, porque aí pode fazer perguntas. Se tiver dúvida, já traz as dúvidas para a gente conversar, tá certo? Aproveite, vamos fazer um estudo em grupo. Esse livro também tem o e-book, né? Pelo Google, dá para comprar, mas também tem ele fisicamente na FEEGO, né, professor? Tem na FEEGO, editora da FEEGO. Então, aproveitem, meus amigos, aproveitem. Então, agradecimentos, boa noite para todos.
né? Muita paz. Vamos Vamos fazer fazer a a nossa prece, prece. professor? Vamos lá. E envolvidos nesses sentimentos de gratidão, de bem-querer, de paz, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo querido, a toda espiritualidade bondosa que nos acompanha, que nos orienta, que nos guia. Agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos nesta noite reunidos, bebendo desta fonte do nosso querido professor Otacílio, que tanto se dedica ao estudo e que aqui traz para nós todos os seus conhecimentos. Que possamos, irmãos, unidos, continuar a trabalhar em nós todos esses ensinamentos, para que juntos possamos colaborar com a espiritualidade bondosa e amiga, para a nossa melhoria, para a melhoria do nosso lar, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Que possamos ser instrumentos de multiplicação desses ensinamentos e que possamos a cada dia continuar trabalhando na seara do nosso Mestre Jesus. Nos ampare, Mestre querido, continue nos guiando nesta jornada evolutiva, para que juntos possamos alcançar a felicidade para a qual nosso Pai nos criou. Nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Uma boa Muito semana obrigado a para todos. todos. Um bom fim de semana, votos de Muita muita paz. paz, muita alegria. E semana que vem estaremos aqui para estudar, né, professor, Jesus e a regeneração da humanidade. Isto. Até mais.